Vamos inverter o jogo aqui, trazer a arte da renda. E aí eu venho com o bastidor para que a pessoa que está em casa, ela possa entender exatamente por que a gente está trazendo para vocês essa pesquisa com destaque e qual é o código, o centro da notícia aí. Olha a curva, eu sempre falo para vocês, pesquisa é tendência, não é número. Ai, se o Lula tiver 52, ou 1, ou 0, ou 50, a pesquisa errou. Olha a curva, veja o que você tem de março até julho, estabilidade, untouchable, intocável, estava lá, 59 pontos percentuais. Cai o Auxílio Brasil na conta, agosto, Lula perde 8 pontos percentuais entre quem ganha até 2 salários mínimos. Lula vai de 59 para 51. A curva não deixa dúvida que teve uma desidratação. Aí você vai olhar o Bolsonaro, entre os mais pobres. Olha de onde o presidente estava partindo, 12 pontos percentuais. E aí ele vai a 16, mas Lula não tinha se mexido. Vamos olhar aqui, ó. Em julho, 59, mas Bolsonaro já tinha reagido, enquanto a terceira via tinha murchado de 16 para 11. O presidente pegou gente que estava se descolando dele, e optando por outros candidatos de centro-direita e puxa de volta. Depois Bolsonaro dá um outro estirão, de 16 para 23. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 são 8 pontos percentuais aí de ganho para Bolsonaro. Como eu já falei, a terceira via enxugou. Agora vamos dar uma olhada entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, essa classe média aí que é também centro bastante importante no Brasil, esse eleitor. Lula, de novo, eu falei para vocês, né? Bolsonaro se recuperou em todas as faixas. Olha a curva, Lula tinha 45, baixou para 43, isso é estabilidade, porque era dentro da margem de erro. Agora ele vai a 40. Daniela, mas não está dentro da margem de erro? Tá, mas a curva mostra para você que o presidente perdeu algum voto. Bolsonaro, de 23 para 32, é um estirão de 9 pontos percentuais de março para julho na classe média. Esse grupo dessa classe média alta no Brasil, esse grupo votou massivamente em Bolsonaro e o presidente já em julho tinha retomado. E agora ele oscila de novo para 34, mas a curva não deixa dúvida para você que ele ganhou densidade. E a mesma coisa com os outros candidatos, que é a chamada terceira via, que a própria Quest agrupa, porque eles estão perdendo tanta densidade, está juntando para você ver o que está acontecendo com esse grupo. De 18 para 11 e agora 8. Aí você vai ver o que acontece, gente, entre os mais ricos. Olha essa curva. Entre o eleitor que ganha mais de 5 salários mínimos, e isso é mais ricos no Brasil, olha o que acontece com o voto do presidente Jair Bolsonaro. Olha essa curva. O presidente sai de uma base de empate técnico com Lula, 30 a 28, e olha a terceira via. Isso aqui era um bololô. Porque é o seguinte, como esse grupo que ganha mais de 5 salários mínimos, ele é menor, quando você olha só para ele, você estica a margem de erro. Então, se você usa uma lupa para chegar num grupo menor, você precisa ampliar a margem de erro. Então, isso me indica que a gente tinha quase que um triplo empate técnico. Estava todo mundo um terço, um terço, um terço. 30 com Lula, 30 com Bolsonaro, 30 com outros candidatos. 30, 28, 25. Bolsonaro, de março para julho, já pega de volta 10 pontos percentuais, mas o Lula não para de crescer. Não, ele não estagnou, ele vai a 34. Aonde que eles cresceram? Em cima de quem? Da terceira via, que toma um tombo e perde 12 pontos percentuais. E aí, Bolsonaro, de julho para agosto, gente, com essa retomada de espaço na mídia, discussões e, principalmente, alívio, gasolina, alívio na conta de energia, isso para quem anda de carro, que é essa elite no Brasil. Isso trouxe aí uma sensação mais de bem-estar, eu já estou antecipando a análise aqui para vocês, mas aí o presidente dá esse outro estirão, de 38 para 50 pontos. Ele ganhou 12 pontos percentuais de março para julho e de julho para agosto, em um mês, ele ganhou 12 pontos percentuais entre os mais ricos.
O Lula, você vai fazer a conta, você vai ver que ele está estável também. Aqui ele não, ele simulou dar uma subida, mas dentro da margem e aqui, mas é isso, 1/3 ainda tem. Aí você olha e fala, pô, então tá garantido, né? Não, porque os mais ricos são minoria no Brasil. Mas o fato é que Bolsonaro melhorou em todas as faixas de renda. E aí eu vou explicar para vocês o impacto disso. No geral, vocês viram, Lula ainda lidera 9 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, mas o presidente reagiu forte no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Serviço aqui para vocês. Quer conferir a pesquisa na íntegra, dar uma olhada quais foram os percentuais, a metodologia usada? Ela está registrada, protocolada no site do TSE. Registros, como é nacional também, você acha BR 08299/2022. E, porque tem dados de Minas Gerais que a gente vai trazer dos governadores, né, dos candidatos a governador, MG-09990/2022. A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 9 de agosto. 2.000 entrevistados, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%.